Fala galera do Machine Learning, tudo beleza? Então vamos dar continuidade aqui para o Data Preparation, vamos falar da parte 2 hoje. Como nós vimos anteriormente, nós dividimos em três etapas, né? Etapa um, que foi a extensão dos dados e selecionar as variáveis. Hoje vamos falar da etapa 2, onde a gente constrói aqui uma base mestre, ajusta os tipos de dados, né? Faz a transformação nesses dados e também faz a limpeza desses dados. Então, para você que perdeu, os links das aulas anteriores estão aqui no descritivo desse vídeo. E para você não perder os próximos, né, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo de hoje ele é muito hands-on. Então vamos lá, qual que vai ser o nosso primeiro racional aqui, né, falando da preparação dos dados? Precisamos fazer o download da base no site da ANAC. Então se a gente for aqui no site da ANAC, nós vamos utilizar o ano de 2018 e vamos fazer o download dos 4 meses aqui, né, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Para facilitar, eu já fiz o download aqui desses arquivos, né? E o que a gente precisa fazer agora, né? Uma vez que a gente fez o download desses arquivos no site da ANAC, a gente precisa subir, né? Fazer o upload desses caras para o nosso Google Drive. Então, vindo aqui para o seu Gmail, né? Você vai clicar aqui nesse menuzinho e vai clicar aqui em Drive. E aqui você vai fazer o upload, né, dos arquivos. Basta clicar e arrastar, ou clicar aqui com direito e fazer o upload de arquivo, né? E você já sobe esses arquivos aqui para dentro do seu Drive. O Google Drive ele funciona como se fosse um pendrive, né, onde você consegue pôr os seus arquivos e a gente vai utilizar ele aqui como base, né, uma vez que o Colab ele é totalmente integrado com o Google Drive nativamente aqui pela Google. Então, seguindo aqui, né, vamos acessar então o nosso Google Colaboratório, que é a nossa ferramenta para elaborar as nossas pesquisas, né? Então, fazendo aqui bem simples, eu vou criar um novo notebook. E vou dar um nome para ele, né? Então, vamos lá. Atraso de voos. Machine Learning. Então, vamos seguir o nosso guia aqui, uma vez que a gente tem já feito o nosso notebook, né, já criamos um nosso novo notebook para fazer a nossa pesquisa. A ideia então é de combinar os 4 arquivos que a gente tem, né, são esses 4 que estão aqui dentro do Google Drive, né, esses 4 arquivos em um arquivo só, né, então para a gente possa, de modo que a gente possa ter aqui uma base mestre. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente precisa acessar o Google Drive, tá? Então, aproveitando aqui essa aula, eu vou clicar aqui no texto, mais texto, e essa minha célula, ela passa a ser uma célula só de descrição, né? Então, vou colocar aqui, ó, acessar Google Drive. E agora eu vou clicar no mais código, tá? Então, esse aqui é o meu título, significa que eu vou fazer nessas linhas abaixo, né? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, from Google Drive, google.colab, desculpa, import drive. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou usar essa biblioteca do Google e que ela tem o colaboratório e que lá de dentro eu vou usar o drive, tá? Eu vou importar o drive. Então, a partir disso, eu vou dar um driver.mount e vou passar aqui o meu diretório raiz, tá? Então, vai ser o content /g drive. Quando eu der um Ctrl Enter, ele vai executar esse código. Vocês podem notar que ele fica aqui com running, né? O ícone de running. Então, ele está subindo aqui o nosso ambiente e agora ele está executando esse código. E aqui ele vai pedir o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ó, o Google Drive precisa das credenciais para acessar ou melhor, o notebook precisa das credenciais para acessar o seu Google Drive. Então basta clicar aqui, ó, conectar ao Google Drive. Ele vai pedir a sua conta, né? E aí você seleciona a conta. E ele vai pedir uma permissão, ele vai dizer o seguinte, ó, queremos, né, utilizar o serviço do Google Drive. Só dar um continuar aqui e prontinho, ele vai montar para você o acesso deste Google Colaboratório dentro do seu Drive, né? Então, a partir de agora eu consigo enxergar esses arquivos, tá?
Então aqui ele vai dar um mounted, eu vou clicar em mais código, basta pôr o mouse em cima, tá? Que aí você pode selecionar se você quer código ou se você quer texto. Vamos seguir aqui, eu vou importar agora as 4 bases. Opa, acho que eu vou pôr um texto antes, tá? Para ficar mais bonitinho. Vou dar um hashtag aqui para ficar maior. Então, importar 4 bases. Ok? Então aqui ó, eu posso vir aqui de novo e colocar também esse hífen para ficar mais bonito. Ó. Ele fica maior e ele já fecha aqui as células. Tá? Então vamos lá, importar as 4 bases. Como que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, vamos importar a nossa biblioteca mágica aqui, o Pandas. Né? Então, import Pandas as PD, que eu dou um nome aqui para o Pandas. Toda vez que eu digitar PD, ele sabe que é o Pandas. E lembra das nossas colunas? Deixa eu voltar aqui. Ó. A gente tinha definido algumas colunas. Quais colunas nós vamos usar para os nossos para a nossa base. Né? Então, por exemplo, ical faz sentido, o número do voo não faz sentido. De novo, esse daqui está nas aulas anteriores, se você perdeu, dá uma volta para essas aulas, né, para você poder acompanhar. Então vamos lá, colunas, vai ser uma variável que eu vou criar aqui, e eu vou passar justamente as que eu quero. Né? Então é a coluna 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vou passar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e coluna 7. Ok? O que eu estou dizendo aqui? Por que eu estou salvando essas colunas? Porque é justamente a parte do arquivo que me interessa. Não me interessa o arquivo todo, tá? Então eu vou dar um nome aqui, ó, vou criar uma variável que se chama vra09. Vou passar caminho aqui do meu Google Drive. Então, por exemplo, gdrive barra mydrive barra o nome do meu arquivo, tá? Ele está lá, vra 2018 9.csv. Então vamos verificar se o nome é esse mesmo, ó. Vra 2018 9.csv. Esse aqui é o meu arquivo, ok? E eu vou fazer isso para os demais, tá? Então vou colocar aqui os outros arquivos. Lembra que são 4 arquivos, né? Dou um Ctrl C, Ctrl V. Coloca aqui 2018, 10, 11 e 12. Ok? Seguindo agora, eu vou criar um data frame. Né? Então, o que é o data frame? É onde todo o Pandas vai ler esse meu arquivo CSV e vai transformar isso num data frame. Tá? Como é que eu faço isso? Eu dou um Pandas, que é o meu pd.readCSV, e a partir daí ele já vai conseguir fazer essa leitura. Tá? Então, o que ele vai ler? O primeiro parâmetro aqui, onde o arquivo se encontra, que é o meu vra09, passei ele aqui para dentro. Meu segundo parâmetro que eu vou adicionar é o delimitador, né, do meu CSV. Nesse caso é ponto e vírgula. Terceiro parâmetro vai ser as minhas colunas. Lembra que a gente definiu aqui que eu só quero as colunas 0, 2, 3, 4, etc. Então vou passar aqui, ó, use calls igual a colunas. Dessa forma ele só vai importar as colunas que me interessam. E eu também vou passar aqui para ele dar um skip no rows. Né? Então, a minha primeira linha do CSV não interessa, a minha linha de header. Eu vou dizer que não interessa, então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, pule a primeira linha, tá? É o skip rows. Então, vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V e passar aqui para os demais. Tá? Então, para 9, 10, 11, 12. Aqui eu vou ajustar também, né? Para 9, 10, 11, 12. E o meu DF. DF 10, 11 e 12. Ok? Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai importar todos os meus arquivos. Uma vez importados, deixa eu só passar aqui só por curiosidade, você der um df9.shape, você vai ver que ele vai me dizer o seguinte, ó, esse dataframe 09 tem 80.000 linhas e ele tem 7 colunas. Ok? Só por efeito de curiosidade. Vou dar um mais código aqui, não, então mais texto, vai. E vamos para o próximo passo, ó, colar 4 arquivos. Ok? Como é que eu vou colar os 4 arquivos? Né? A gente tem os 4 aqui separados. O que eu preciso fazer agora? Construir uma base mestre. Então, eu vou passar o nome aqui de base mestre, por exemplo, e vou fazer a leitura do primeiro, né? Que é igual ao meu df09. Então, o df09 ele já existe, eu passei ele aqui para a minha base mestre, e agora eu vou ter que dar um append, né, para fazer a cola desses dados.
Então, o base mestre que ele passa a receber os valores do DF9, ele vai também adicionar os valores do DF10, DF11 e do DF12. Como é que eu vou fazer isso? Vou dar um append, né, um simples comando aqui append, ó, base mestre.append, vou passar o DF10. E aí vou passar os demais, tá? Então, tem o 11 ainda e tem também o 12. Para efeito de curiosidade, vamos fazer aquele shape. Então, vou dar aqui um shape e vou dar um Ctrl Enter. Olha só que ele já me disse, ó, já colou, né? Então, eu tenho 80 mil arquivos aqui, registros, desculpa. 80 mil registros no DF9, 80, 80, 80. 8 vezes 4, 32, mais ou menos aqui. São 337 mil registros em uma base só. Então, a minha base mestre já está com os 4 arquivos juntos, né? Vamos seguir agora. O que eu preciso fazer? Salvar um novo arquivo com todos eles juntos. E de que forma que eu vou fazer isso, né? Deixa eu só passar aqui o próximo passo. Ó, salvar arquivo. Que contém as minhas 4 bases em uma só. Então eu vou fazer o seguinte comando. Base mestre. Ponto toCSV. E aqui eu vou dar um nome, né? Então vamos chamar de vramestre. Opa, minúsculo. .csv. E eu vou dar um index aqui igual a false, só para ele não trazer também o index, tá? E agora eu vou dar um comando de Linux, tá? Para quem tiver dificuldade, depois pode entrar em contato comigo aqui pelo bigdatatome@gmail.com ou colocar aqui nos comentários se você tiver alguma dificuldade, que eu posso te ajudar aqui com relação a isso, tá? Então vamos lá. O CP vai ser do meu base mestre e ele vai copiar para onde? Para o meu G Drive barra my drive barra vra mestre.csv. O que acontece nessa primeira linha? Eu salvo a minha base mestre, né, que é esse arquivão aqui com todos os arquivos já colados, né, entre parênteses, e ele vai salvar isso no temporário do meu collab. Só que eu quero que ele salve no meu próprio Google Drive, tá? Então, executando esse comando, opa, não conseguiu ler. É porque aqui faltou o nome, né, o CSV. Então pronto, ele salvou. Se eu olhar aqui no meu Google Drive, vai demorar um pouquinho aqui para ele atualizar. Deixa eu dar até um F5 aqui, vamos ver se ele já salvou para nós. Ainda não, demora um pouquinho, né? Afinal o arquivo é um pouco grande, né? Vou dar um mais texto aqui para a gente já ir para o próximo. E aqui, ó, pronto, a mágica aconteceu. Esse arquivo agora, ele tem os 80 mil registros, né? Então, para efeito aqui de comparativa, tem 10 megas, o outro tem 10 megas, esse tem 9. Se a gente olhar para ele, ele tem 16. Lembra que a gente não usou todas as colunas, são só as colunas que a gente quer. E por isso ele fica com um tamanho maior, ele tem mais linhas, porém ele tem só as colunas que nos interessam. Tá ok? Então vamos seguir para o próximo aqui. Vamos importar essa base mestre, né? Então, se eu vier aqui, importar base mestre, e vou agora fazer a importação, né? Então, vou CSV, vai ser igual aqui vocês já sabem, né? Eu vou passar aqui o caminho, né? O G-Drive barra MyDrive barra o nome do arquivo que a gente acabou de salvar, né? A nossa base mestre.csv. E vou utilizar agora o seguinte, a gente vai fazer renomear as colunas, tá? Então lembra que as colunas, ó, antes de mais nada, se eu pôr mais código aqui e der um base mestre.read, né? Ele vai pegar aqui os 5 primeiros registros. Se vocês olharem, eles estão com um nome grande, ó, código autorização DI, código tipo linha, ICAO aeródromo. Para facilitar a nossa vida, eu já defini aqui como que vão ser o nome dos campos no Pandas. Então, ó, ICAO empresa aérea, para mim basta ser empresa EMP aérea, tá? Então essa é a ideia aqui de renomear as colunas. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, colunas renomeadas. Vai ser igual ao seguinte, ó, EMP aérea. A próxima, COD DI.
depois code linha, depois origem e destino, origem e destino, depois PT prev, né, de partida prevista, então, PT partida prevista e partida real, PT de partida e real, ok? E agora vamos fazer a leitura, né? Então o meu df vai ser igual ao pd.readCSV e eu vou ler agora essa base mestre que a gente acabou de salvar. Então o nome dela está aqui, né? Que o caminho dela, né? Voo CSV, eu posso até copiar e colar. Depois, né, o que vai mudar? O meu header, né, o header do meu CSV. Como a gente modificou os nomes, eu vou dizer o seguinte, eu não quero header, né, não tenho aqui header nesse CSV, e eu mesmo é quem vou dar esses nomes a cada uma das colunas dentro do Pandas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou falar que o names dele é igual aos meus colunas renomeadas, que é essa variável aqui que a gente renomeou. Beleza? E seguindo aqui então delimiters, né? Delimiter vai ser o meu ponto e vírgula. E fecho aqui com skip rows, né? Para pular a primeira linha. Igual a 1. Vou dar o meu Ctrl Enter para executar o código. E ele já trouxe aqui para mim, tá? Se eu fizer novamente esse código, né? Só que agora não no base mass, mas no df, ó, df.head, vou passar um 5 aqui para dentro. Observe que o nome aqui das colunas já está diferente, tá? Você vê que deu um erro aqui, ó, porque o delimitador não é mais ponto e vírgula, o delimitador é vírgula. Então vamos ajustar aqui, ó, vírgula, executo de novo, Ctrl Enter novamente. Se eu vier aqui agora, ó, df.head, olha aí que bonito, hein? Agora tá legal. Então eu já tenho todos os meus dados aqui bonitinhos, cada um dentro da sua coluna e já renomeadas, né? Pô, é muito mais fácil a leitura aqui, ó, EMP aérea do que ICAO empresa aérea. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos partir agora para o próximo tópico, né, que é ajustar os tipos de dados. Então, se a gente olhar lá no CSV, como que o dado está, né? Ele está dessa forma, ó, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Só que no Pandas, por definição, se eu importar os dados, eles vão começar assim, ó, mês, dia e ano. Notem que tem uma diferença aqui de dia, né? O dia ele passa a estar aqui no meio e no CSV o dia está no início. Então vamos ajustar isso daí, tá? Se a gente olhar hoje aqui como que está, eu vou pôr um mais código, e se eu der um df.info, vocês vão notar o seguinte, ó, que todos os meus tipos, né, todas as minhas colunas são objetos. Só que como a gente vai trabalhar com datas, eu preciso transformar esse tipo de dado em data, tá ok? Então como é que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou fazer o seguinte, o meu DF, né, que é quais são as minhas colunas de datas, né, é o PT Prev e o PT Real. Então o meu PT Prev ele vai ser igual a pd.toDateTime, tá? Então se eu der um Ctrl espaço aqui ele me ajuda, tá? ToDateTime. E o que vai ser qual vai ser a coluna? Ele mesmo, né? PT Prev. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, tem uma opção que vai me ajudar com isso, que é o day first igual a true, né? E a partir daí ele vai fazer essa configuração para mim. Ele vai dizer o seguinte, ele vai transformar em data, né? Então a minha coluna de PT Prev, né? Ela vai ser transformada em data, notem que aqui ela é objeto, então vai ser transformada em data, e sendo que o primeiro dia é true, né? Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, o dia ele está sendo passado no primeiro, logo no início. Então, este parâmetro aqui vai perguntar o seguinte, ó, o day first, o primeiro passo aqui, esse primeiro dado, né, ele é dia ou ele é mês, né? Então, se eu passar que ele é dia, ele já vai ajustar aqui para mim, tá? Então, vou passar aqui real, pt real, e pt real, que é as duas variáveis de datas. Então vamos lá, vamos executar. Aqui ele leva um pouquinho mais de tempo, talvez aí uns 8 segundos mais ou menos, em média, para ele poder realizar isso. E na linha de baixo eu vou dar um mais código
e já vou colocar aqui direto ó, um ptinfo para a gente fazer a comparação. F.info, vocês vão ver que ele transformou aqui em datetime. Ó. Já são duas variáveis que a partir de agora são data. Ok? Galera, vamos para o próximo passo agora, próximo e último, depois a gente deixa um pouquinho para o próximo vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? Limpar a nossa base, tá? Então, vamos remover, a gente já olhou ali os valores, né, que a partida real pode ter valores ilegíveis, né, e voos cancelados não servem para nós, né? Então, o que significa isso? Ó? Se eu olhar aqui, se eu tiver um voo cancelado, ele não faz sentido para nós. O meu PT real aqui ele vai estar vazio, né? Porque o voo nunca partiu. Né? E se eu, por outro lado, tiver algum lixo aí, ou se ele for vazio, não me interessa. E o voo cancelado também não vai interessar para a gente, visto que a gente vai utilizar dados aqui que são reais. Né? Então, como que eu faço aqui para fazer essa limpeza? Tá? Primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma regra. E essa regra vai ser a seguinte, ó, o meu DF, onde eu tenho a variável PT real, ponto isna. Isna significa assim, se o valor é legível ou não, tá? E se eu primeiramente fizer um x aqui, né, que o meu DF, e eu passar a regra aqui para dentro, e der um x aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai me dizer que existem 6.594 linhas onde a partida real não é legível. Né? Vocês vão ver aqui que está NAT, ó, NAT. Então, não sei que dado é esse. Isso aqui vai acabar com o nosso modelo. Pode ser até que ele quebre o nosso código. Né? Então, eu preciso remover esses caras. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Esse primeiro aqui é só para que vocês pudessem ver que os dados não estão bons. Dos nossos 300, ó, vou subir aqui, ó, dos nossos 300 mil registros, né, 332.377 registros, existem 6.000, né, 6.000 registros que não estão bons. Então, como é que eu vou fazer essa limpeza? É muito simples, tá? Então, eu volto aqui com a minha regra, vou criar aqui, ó, regra, abre e fecha parênteses, dfpt real, ponto isna igual a false, ok? E eu vou aplicar então aqui para o meu df, né, o meu data frame, esta regra. Então, e aqui eu vou dar um df.shape. Aplicando, o shape ele não tem isso aqui, ó, pronto. Apliquei aqui a minha regra, né? Então eu já limpei, ó, dos 337 mil que eu tenho aqui em cima, 332.377, 5.000 que estavam com problemas, eu apliquei aqui a minha regra e agora eu tenho 325.000 dados válidos, tá ok? Então só para talvez tenha ficado tenha passado muito rápido por aqui, mas qual que é a ideia, né? Eu atribuo um valor à variável regra, que é o seguinte, ó, eu quero somente dentro do meu data frame todos os dados em que o isna não for igual a falso, né? E a partir daí eu passo novamente para ele. Então eu digo o seguinte, que o meu df agora é ele mesmo com essa condição. E essa condição é quem vai fazer essa limpeza para mim. Então a partir de agora eu já tenho os meus dados limpos e prontos, né? Então, seguindo com isso, a gente fecha essa segunda etapa, tá? Então, vocês viram aqui, né, o que a gente fez. Se eu olhar aqui dentro do meu Colab, ó, se eu for fechando, vocês vão notar que a gente fez diversas etapas menores, né? Eu até poderia colocar uma outra aqui, ó, que foi, né, a transformação, né? Se eu pôr mais texto aqui, a gente fez a transformação das datas. E aqui a gente fez a limpeza, né? Então, só para ficar... Opa, não. Código não. Ó, vocês clicam aqui no lixinho para tirar aquela célula indesejada. E eu vou colocar aqui, ó, limpeza. Então, se a gente for fechando aqui, ó, vou fechar, tá? Para ficar bem clara essa ideia. Então, o que a gente fez? Ó, acessamos o Google Drive, importamos as 4 bases, colamos arquivos, salvamos o arquivo base mestre,
importamos a base mestre, transformamos as datas e limpamos o nosso arquivo. Conforme eu tinha falado para vocês, vou deixar um pouquinho para a próxima, tá? O próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre enriquecer os dados e obter a variável resposta. Galera, é isso aí, até a próxima. Como aqui a gente está falando muito de dados, né? Eu reforço aqui, se tiverem dúvidas, entrem em contato. Então, até mais, um abraço.